Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa distinção jurídica que é super importante para o dia a dia dos profissionais de saúde aqui no Brasil. Vamos falar da diferença entre obrigações de meio e obrigações de resultado. E para isso a gente está se baseando num artigo do Ricardo Stivel, que é advogado especialista em direito médico. O nosso objetivo aqui é, assim, entender bem essas duas classificações, sabe? E por que isso é tão vital, né? Afeta a conversa com o paciente, a segurança jurídica de médicos, dentistas, enfim, vamos desvendar isso juntos. É um ponto central mesmo. E, olha, para começar, é bom lembrar que a nossa legislação, muitas vezes coloca o paciente na posição de consumidor. Isso cria uma relação de serviço, um contrato mesmo. E é daí, dessa relação, que nascem essas obrigações que a gente vai conversar. Certo. Então vamos começar pela mais comum na área da saúde. Como é que a gente pode definir a obrigação de meio? Tá? A obrigação de meio, ela abrange a grande maioria dos serviços de saúde. Tá? Aqui, o que importa é a diligência do profissional. Ele tem que usar todo o conhecimento dele, a técnica, os melhores recursos disponíveis para tratar o paciente. O foco é o esforço qualificado. Mas atenção, sem prometer ou garantir um resultado específico. A cura, por exemplo. Porque o corpo humano reage de formas diferentes, né? Não dá para garantir. Entendi. Então, o foco é no processo, na aplicação cuidadosa do conhecimento e da técnica, mas sempre reconhecendo que existem limitações, né? Que vêm da própria biologia. E como isso se diferencia da obrigação de resultado? Imagino que aí a conversa muda um pouco. Muda bastante. Na obrigação de resultado, aí sim, o compromisso é com a entrega de um fim específico, aquilo que foi contratado. O exemplo clássico, que até o STJ já pacificou, é a cirurgia plástica puramente estética. A ideia predominante é que o paciente busca aquele resultado visual específico, um embelezamento. E o interessante é ver como essa finalidade muda a obrigação legal do profissional. Essa questão da plástica estética é bem interessante mesmo. Mas nem toda cirurgia plástica é igual, certo? E as cirurgias reparadoras, como ficam? Ótima pergunta. As cirurgias plásticas que são reparadoras, essas continuam sendo vistas como obrigação de meio. Por quê? Porque o objetivo principal não é só embelezar, é corrigir um dano, uma deformidade, que pode ser de nascença ou o resultado de um acidente, por exemplo. O compromisso do médico aí é usar a melhor técnica para reparar, para restaurar a função ou a forma da melhor maneira possível, mas sem aquela garantia de um resultado estético ideal e específico. Fica bem claro, então, que entender essa diferença não é só teoria, né? Tem um impacto prático enorme na forma de conversar com o paciente, de alinhar as expectativas e, claro, para a segurança jurídica do profissional. Com certeza. E essa questão da segurança jurídica nos leva direto para um ponto que eu considero crucial: a documentação. Seja obrigação de meio ou de resultado, não importa. Ter tudo bem documentado, cada passo, é a melhor forma de diminuir riscos legais. É a base, sabe? E que documentos seriam esses, assim, essenciais nesse contexto? Olha, eu destacaria dois. Primeiro, o famoso TCLE, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E ele não pode ser genérico. Tem que detalhar o procedimento, explicar os riscos que são previsíveis, os benefícios que se espera, as orientações para o pós-operatório, bem completo. Certo, o TCLE. E o segundo? O segundo é o prontuário, médico ou odontológico. Esse tem que ser um registro assim muito detalhado de todo o atendimento. Anotar as decisões tomadas, qualquer coisa que aconteça fora do esperado, as intercorrências. Um prontuário bem feito mostra o cuidado, o zelo do profissional. Proteger ele e protege o paciente também. E numa obrigação de resultado, por exemplo, a falta do resultado pode até inverter o ônus da prova sobre a culpa, sabe? Defender sem documento fica muito difícil. Então, para resumir a ideia sem crânio, a gente tem de um lado o compromisso com o melhor esforço, com a técnica, que é a obrigação de meio, a regra geral, e do outro lado a promessa de um resultado bem específico, a obrigação de resultado, que é mais exceção, como na plástica estética. É isso. Exatamente isso. E sempre lembrando daquela perspectiva legal. O paciente como consumidor. Isso só reforça o quanto a informação clara e os registros detalhados são importantes. Conhecimento dessa diferença e uma boa documentação andam juntos para a tranquilidade do profissional.
São indispensáveis. Perfeito. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, talvez uma provocação, né? Se a gente sabe que a natureza da obrigação, meio resultado e a documentação são tão cruciais, como será que a conversa em si, o diálogo sobre riscos e expectativas com o paciente, deveria mudar em cada caso? Quer dizer, além do papel assinado, do TCLE formal, que outras nuances na comunicação verbal podem ajudar a gerenciar melhor as expectativas, dependendo se o objetivo é o melhor esforço possível ou aquele com resultado específico contratado? Fica aí para a gente pensar.